Muito bem, então, vamos dar sequência, não é, na nossa metafísica. Na verdade, a gente deu uma pausa, não é, no estudo que nós estamos fazendo da análise do Swadhisthana, do Vishuddha Chakra, porque nós estamos estruturando, né, para deixar os assuntos básicos para aqueles que querem participar ou querem entrar na sala dos mantras, que eles possam ter, né, uma introdução, uma biblioteca à disposição, e aí eles fazem assim uma espécie de mini curso, né, da sala dos mantras, ficam conhecendo os procedimentos, o conceito, e aí eles podem interagir e aprender, né, por si sós e acompanhar o nosso ritmo, né, aqueles que desejarem fazer isso. Nós já temos, não é, uma biblioteca para a célula, os vídeos que estão relacionados, que nós conversamos sobre as células, já possivelmente devem estar à disposição a qualquer momento. Agora, ontem nós falamos sobre o conceito, não é, da sala dos mantras, como que funciona os diferentes departamentos, as diferentes áreas, porque, na verdade, a sala dos mantras é um templo védico, né? Só que é virtual, mas tem todas as fases de um templo normal, né? Tem o hall, a antessala, tem a sala, que é a sala do templo, e tem a sala dos mantras, onde são oferecidos os mantras propriamente ditos, e daí tem o pujari, que é o altar, onde fica a divindade. Então, aí, nesse caso, nós temos aí a torre dos mantras, tá? Então, é exatamente como entrar no templo. Quando vocês forem a um templo, parece que está sendo organizado aí para o ano que vem, possivelmente uma viagem para a Índia, né? Um grupo está querendo ir visitar a Índia no ano que vem. Então, nós, aqueles que forem, né? Possivelmente eu irei junto para ser o guia. Então, vocês verão que todos os templos que nós vamos entrar têm essa configuração. Tem a entrada, não é, do templo, depois tem a sala do templo, aí tem a sala dos mantras, onde são oferecidas as orações, os mantras, e aí tem o pujari, que é onde fica a deidade, a divindade, o altar em si, propriamente falando. E toda essa estrutura nós temos na sala dos mantras, né? Todo esse processo tem também. E só que a gente precisa, né, interagir emocionalmente ou com o corpo virtual, né, com a mente, para entrar dentro desse ambiente, e funciona do mesmo jeito, tá? Para o cérebro, não há diferença do ponto de vista da configuração biológica do cérebro, de como ele funciona naturalmente. Os neurocientistas já fizeram muitas pesquisas, muitas análises nesse campo, e é patrimônio público, não é uma afirmação esotérica, não, tá? É um dado científico, então, inclusive, aqueles que quiserem confirmar isso, basta verificar por si só. O cérebro, ele não entende uma linguagem, ele não entende linguagens transitórias. Ele entende as coisas de maneira objetiva e pragmática. Ele não tem, assim, uma distinção entre realidade e fantasia. O cérebro, ele não faz essa distinção. Aquilo que o que nós chamamos de realidade, o cérebro não entende como realidade. Para ele, é tudo matemática. Então, para onde ele olha é matemática. Não há distinção. Nós, uma parte do cérebro é que faz o programa tomar consistência e parecer ser real. Mas o cérebro, a base fundamental do cérebro, não tem essa distinção. Por isso, se uma pessoa, por exemplo, imagina estar no Egito, caminhando no deserto, e se ela ficar em estado de hiperfoco, ela pode sentir o calor do sol do deserto do Egito. Isso é hipnose. Tanto é que, se vocês assistirem programas de hipnose, tem pessoas que são altamente sugestivas, elas bebem água
e o hipnólogo a convence, né, a induz a pensar que ela está bebendo álcool, pinga, e ela fica bêbada bebendo água. Né? Ou come cebola achando que é maçã, se assusta com uma corda, pensando que é uma cobra. Por quê? O cérebro, ele é uma máquina programada. Então, aquelas máquinas que não têm um sistema de segurança muito resistente são sugestíveis, sugestionáveis. É isso que esse recurso que as pessoas que produzem propagandas para vender produtos se utilizam na psicologia da mente, para assim, sugestionar a pessoa a adquirir aquele produto. Isso tudo é feito através dos mecanismos mentais do cérebro, do funcionamento mecânico do cérebro. Então, ele não tem necessariamente uma distinção muito clara sobre o que é tangível e aquilo que é simplesmente o produto de uma holografia ou de um holograma, uma projeção holográfica a partir de uma criação mental. Para o cérebro não há distinção. Ele vai entender da mesma forma. Então, se você está bebendo água e, ao mesmo tempo, você estiver sugestionado a pensar que aquilo é álcool, então você pode ficar embriagado. Né? Ou então, se você estiver com muita sede e tomar um copo com água vazio, e o cérebro estiver sugestionado, então a sede pode passar, inclusive. Isso são os mecanismos cerebrais. Então, quando nós meditamos, quando nós nos projetamos internamente para um ambiente místico, isolado de ruídos, de sofrimentos, de confusões, nós, de fato, o cérebro, de fato, está tendo essa experiência. Isso não é uma forçação de barra esotérica, não, viu? Isso é científico, é um processo, funciona, isso é um método que ele funciona mesmo. Então, a ideia de nós entrarmos na sala dos mantras, nos sentarmos, inclusive você pode até mesmo se imaginar, né, dentro de um templo, é que vocês não têm a experiência, por isso que eu não induzi, né, a isso, para que não ficasse assim um pouco confuso na cabeça de vocês. Mas, caso vocês quiserem fazer a experiência, pode olhar, não é, fotos, pesquisar como é o interior de um templo védico, e no momento em que você for fazer a entrada, ou você pode, porque como a sala dos mantras ela é um ambiente virtual, você pode configurar a sala dos mantras de acordo com a sua perspectiva dela, tá? Então, a forma da sala, as cores da sala, você pode, inclusive, colorir as cores da sala com as cores do seu planeta fundamental. O ambiente onde os pacientes vão estar posicionados, você pode projetar na forma de um jardim ou na forma de uma flor de lótus, com cada um dos pacientes sentados em uma das pétalas. Enfim, você pode projetar a sala dos mantras sendo uma sala de nuvens. Você pode projetar a sala dos mantras de acordo com a sua experiência individual. Tá? Não há problema nenhum em relação a isso daí. E, ao entrar na sala dos mantras, você também pode projetar a si mesmo, a si mesma, de acordo com como você vê a si própria. Não é? As cores das roupas podem estar equivalentes às cores do seu planeta fundamental, da sua série. O ambiente, você pode projetar o ambiente de acordo com as facilidades que você encontra para se sentir mais adequadamente confortável e que a sua interação se dê de maneira mais produtiva. Então, isso é uma grande vantagem de nós termos um templo virtual e você poder utilizar esse recurso, tá? O cérebro, como eu disse, vai entender isso como sendo objetivo e, com o tempo, ele vai realmente passar a experimentar aquelas sensações que são produzidas ali. Como a sala dos mantras é um ambiente, é uma embaixada, e existe aí um filtro, não é, que são yantras, né? São instalados yantras. Eu instalei os yantras da sala dos mantras, né? Já faz algum tempo que eu instalei os yantras. Então, os yantras são exaustores, e esses exaustores eles impedem que os ruídos, né, entrem, as impurezas entrem. Então, todos os pacientes que chegam até a sala dos mantras,
os processos de produção de depressão, de ansiedades e de medos ficam dissolvidos logo na entrada, né? Logo na entrada, esses processos são dissolvidos. Quando os pacientes recebem o banho de mantras, eles estão sendo nutridos e não mais purificados das contaminações que produzem sofrimentos. Essas contaminações, que é a parte mais grosseira, digamos assim, do trabalho, do tratamento, são feitos pelos próprios yantras, para facilitar o nosso próprio trabalho e para otimizar também a interação e a produtividade do trabalho em si. Porque aí o paciente já vem, quando ele está recebendo os banhos, ele está se nutrindo. É como fazer uma faxina numa casa, né? A primeira etapa é a parte grosseira, então você vai lá e faz o peso pesado. Depois você vai fazendo a decoração. Então, quando os pacientes são trazidos ou são apresentados na sala na Torre dos Mantras, os próprios yantras já fazem a reciclagem mais grosseira das contaminações que levaram esses seres até os processos de sofrimentos. E quando nós entoamos os mantras, aí nós já estamos nutrindo, banhando-os com a nutrição que os mantras produzem. Isso é o que dá satisfação, bem-estar, felicidade, prazer de existir. Então, isso já é um processo de nutrição. O trabalho peso pesado mesmo é feito pelos próprios yantras, que são devas geométricos, né, divindades transcendentais que a simples presença é autopurificante, como o sol, por exemplo, né? O sol, a simples presença do sol, ele é esterilizante, ele não se contamina. Se nós tivermos, por exemplo, um cadáver no chão e o sol entrar em contato com o cadáver, o sol não se contamina, mas o chão onde está o cadáver se purifica, porque o sol é esterilizante. Então, a simples presença da divindade no ambiente esteriliza o ambiente. Todos que estão envolvidos com esse ambiente ficam também esterilizados, tá? Então, é uma sala de esterilização. Os pacientes são esterilizados e depois eles são medicados com a nutrição dos mantras. Esse é o procedimento, tá? Agora, todo o processo para chegar até a sala dos mantras passa primeiro pela equalização do veículo com o qual nós estamos, aprisionados, que é o nosso corpo, ok? Então, e ao mesmo tempo, ele é a nossa prisão e também a nossa libertação, tá? O corpo, ele é uma prisão, se a alma ou se a pessoa estiver em estado de coma, inconsciência. Mas se ela estiver desperta, ele se transforma, então, numa plataforma de lançamento, ou seja, num portal de liberação. É como o veneno da cobra, né? O veneno da cobra, ele mata, mas é o mesmo veneno da cobra que também cura. Então, o corpo, ele pode ser fonte de um aprisionamento contínuo, mas também ele se transforma numa plataforma de lançamento tão logo o jogador se torne consciente das funcionalidades do equipamento que ele está utilizando, que é o corpo, o cérebro, etc. E aí, todo o processo, para se chegar, não é, até a Torre dos Mantras, se dá passando primeiro pelas primeiras etapas, que é o cuidado com o corpo pessoal, né, com o veículo que está sendo utilizado. Então, ele precisa, primeiramente, despertar, você precisa despertar o corpo, limpar o corpo, maternar o corpo, né, tratar o corpo. E enquanto se faz isso, automaticamente já está se dando a preparação do estado de consciência. E quando você ali entra na sala do templo e você entra em contato com os outros membros da sala do templo, isso já, todo esse processo, na hora, a qualidade de como você vai interagir com a divindade na sala dos mantras começa na forma como você acorda pela manhã, com o tipo de emoção que você coloca, o tipo de ingrediente que você coloca na magia na hora em que você acorda, na hora que você abre os olhos. Daí você já vai perceber qual é a magia que você vai produzir. Se é normal isso, tá, pessoal? É comum e até normal
que nós estamos nos descondicionando, então na hora que nós acordamos, dá, assim, algumas experiências de sensações negativas, porque até porque nós interagimos com outras pessoas e nós vemos muitas coisas, assistimos, interagimos com muitos conhecimentos, e esses conhecimentos são processados pelo inconsciente enquanto nós estamos dormindo. O cérebro, ele aprende enquanto nós dormimos. Tá? Quando nós estamos acordados, ele está captando informação, armazenando dados, interagindo no nível racional. Quando nós adormecemos, é que o cérebro faz a catalogação dos dados acumulados e processa esses dados acumulados, transformando-os em arquivos que vão dar a base da formação do inconsciente. Tá? E é assim que funciona do ponto de vista neurológico. Isso não é esotérico, tá, gente? Isso é patrimônio público. Você pode pesquisar que você vai saber que é assim que funciona. Então, nós assistimos muitas coisas, fazemos muitas coisas, pensamos muitas coisas durante o dia e tal, e às vezes a gente simplesmente não está muito atento para o que está acontecendo, e o cérebro também ele funciona muito rápido, a gente não dá conta de perceber tudo que ele está captando, e à noite nós deitamos de um jeito e acordamos do outro. Então a gente deita lá bem, e quando acorda assim num pesado, num cansaço, num peso, num desânimo, numa falta de energia, numa falta de entusiasmo, num estado assim melancólico, numa sensação de mal-estar, não é legal. Não é? Isso é comum acontecer, tá? Justamente porque os sistemas de segurança ainda não estão muito bem desenvolvidos. Por isso que o filtro ainda está deixando passar muita impureza, não está sendo reciclado logo na entrada. Então, o ideal é ir aos poucos se profissionalizando para que essa reciclagem seja feita no campo mórfico, na entrada do campo mórfico, que não chegue tão intimamente ao ponto de afetar o estado mental, que seja reciclado na entrada. Nós temos uma atuação, né, o sistema neurológico ele se estende um pouco além, né, do contato, além do físico, ele se estende um pouco ao redor, e ele tem a sensibilidade de perceber as coisas aí, então dá esses efeitos, né? Por isso, ao deitar à noite, pela manhã, ao deitar-se na cama à noite, é importante você, por um copo de água, fazer um mantra. Você põe um copo de água ali, faz uma mantrinha e tal, e bebe a água e vai dormir. Você vai ver que, se você fizer esse exercício, pelas manhãs, quando você acordar pelas manhãs, você vai estar se sentindo muito melhor. Em algum momento, vai começar a dar a sensação de bem-estar, de prazer, de que é uma coisa gostosa o que você vai fazer. Então, esses já são sintomas de que você está começando a ficar saudável. É quando você sente prazer em acordar pela manhã. Enquanto o processo do acordar pela manhã for um processo extenuante, cansativo, pesado, arrastado, significa que você está numa condição de paciente, numa fase, assim, é tipo uma UTI, não CTI, talvez, entendeu? Não é exatamente uma UTI. É um CTI. Quando sai do UTI, está lá em observação ainda. Então, seria uma metáfora equivalente. Não está totalmente saudável, não. Não se superestime devido à informação que você tem. Então, às vezes, a gente tem bastante informação, bastante conhecimento, e a gente se superestima, achando que nós estamos espirituais. A gente consegue entender o como nós somos espirituais de acordo com a emoção que nós sentimos ao acordar pela manhã. É o termômetro. Esse é o termômetro, honestamente falando, né? A gente pode até inventar termômetros superficiais aí para medir, mas o termômetro real é como você sente, como você se sente no momento em que o relógio desperta e você tem que acordar. Aí é onde você consegue medir o quão saudável emocionalmente, espiritualmente você está. Então, para a gente chegar nesse ponto, porque nós precisamos, para absorver plenamente o benefício dos mantras, da sala dos mantras, é importante que nós estejamos saudáveis emocionalmente, para absorver plenamente esse processo aí. Claro que um dia ou outro, você realmente tem que fazer mesmo aquilo que tem que fazer por uma questão de obrigação, por uma questão de
digamos, autodisciplina, de responsabilidade pessoal. Né? Eu, por exemplo, tem dias, por exemplo, que, assim, eu não gostaria, não é que eu não gostaria, que eu gostaria, por exemplo, de estar na cama. Aqui chove muito, nessa região onde eu moro, aqui tem a Serra da Mantiqueira. Mantiqueira significa mãe d'água, então é a Serra da Mãe d'Água. E quem já veio aqui sabe como é o nosso espaço aqui, o nosso ashram aqui, é aconchegante, é gostosinho, né? Ele não é opulento, não tem riquezas, ele é aconchegante. E a gente tem um puxadinho ali, que a chuva bate e cai, nós temos um pátio aberto, e a chuva tem um barulhinho gostoso, dá para sentar ali, tomar um chazinho, ficar observando a chuva, e fica um ambiente assim bem nublado, é gostoso, para entrar no quarto e assistir um filmezinho e dormir. É uma delícia. Então, tem dias que eu realmente gostaria de fazer isso, mas tenho compromissos, tem pessoas que estão me esperando, então eu já estou atrasado, então eu tenho que correr. E eu, pela questão da responsabilidade, que todo mundo tem, né? Quem tem filhos, quem tem trabalho, sabe como é que funciona isso daí, né? Mas a gente tem que ir por responsabilidade e, às vezes, nós temos que renunciar a uma coisa que nos dá prazer para fazer isso. No caso do nosso sadhana, que é a nossa disciplina pessoal, isso também é assim, viu, pessoal? Da mesma forma. E pela manhã é o momento que a nossa mente dá muito trabalho, é como criança na hora de ir para a escola. Né? Imagina que a criança está jogando o videogame dela, que a criança está brincando com a boneca dela, está com a amiguinha dela, e você precisa dar a notícia de que ela precisa interromper aquilo que ela está fazendo para ir para a escola. E isso pode ser um choque para as duas pessoas, tanto para a criança quanto para a mãe. Né? E a experiência vai ser uma terapia de grupo. Às vezes, essas terapias produzem traumas que vão se estendendo até a adolescência, até a juventude e a vida toda. Né? Dependendo da boa ou má vontade do filho de cooperar com os processos naturais da evolução da vida, pode ser uma experiência confortável ou uma experiência traumatizante para as duas partes. Se os pais ou se a mãe for uma pessoa que está determinado a agir na posição de mãe, então o filho ou a filha poderá experimentar aí grandes ansiedades, porque a mãe não vai abrir mão de educar o filho, não vai ser negligente. Da mesma forma, o filho, né? Então, o ideal é uma cooperação mútua. Só que a nossa mente, como crianças indisciplinadas, não quer isso, entendeu? E nós, como pessoas que estamos educando a própria mente, vamos ter que, em algum momento, assim, forçá-la mesmo e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, despertar pela manhã num estado de espírito favorável dependerá muito da maneira como você vai dormir à noite. Então, se você estende muito o horário de dormir, se distrai muito, né? Tipo assim, se enrola, digamos assim, né? Vamos colocar assim, né? Você se enrolou, aí vou dormir tarde, então o que acontece? Na hora que tem que acordar, o tempo de descanso é curto. Então, na hora que vai acordar, o corpo naturalmente vai brigar com você, a mente então vai te derrotar. Isso significa o quê? Que aquele que falha em planejar, planeja falhar. Isso é uma autossabotagem. Não é? Se a pessoa tem, assim, uma certa estrutura de acordar cedo, predisposto ou com uma disposição saudável, não tem problema, ela pode dormir tarde. Mas se ela tem dificuldade com isso e ela precisa de um período maior de sono, então o que tem que ser sacrificado? Alguma coisa que não é aquele tempo ali. Então, é tudo uma questão de disciplina. E na hora em que se vai dormir, para ajudar a facilitar os processos internos, um copo de água e, ao mesmo tempo, o mantra sobre a água. Você pode fazer o mantra Hare Krishna, o Mahamantra, você pode fazer o mantra que é o mantra do despertar, não é? Que também funciona muito bem, Uttista, Jagrata. Você projeta o mantra na água, bebe o mantra e configura o cérebro. Quando for de manhã, ele já está configuradinho. Na hora em que o termostato, digamos assim, automático do despertar aparece ali, o PC que está atualizado não é daqueles de internet antiga, de escada, né, que você tem que esperar meia hora, 1 hora para começar a funcionar.
é um PC moderno, atualizado, você liga e ele já está, assim, predisposto a funcionamento. Então, se o seu processador estiver atualizado, você não terá dificuldades. Se ele estiver obsoleto, cheio de vírus, aí vai ser arrastado, vai ser demorado, vai ser aquela burocracia, tem que liberar o telefone. Lembra como era a internet de escada? Não sei se vocês se lembram disso daí. Como era difícil, né? Você tinha que discar e tinha que esperar aquele barulhinho, aquela coisa toda, demorada. Então, a nossa mente não pode estar nessa época aí, que é um pouco medieval, do ponto de vista da rapidez das coisas atuais. Então, a nossa mente deve ser atualizada. E o processo do despertar deve ser um processo rápido e, ao mesmo tempo, com uma certa emoção positiva. Porque essa emoção vai ser justamente um dos temperos que vai compor a magia que é a sua experiência no contato com a sala dos mantras. Então, a sala dos mantras não é apenas no momento em que você começa a entoar os mantras. O processo todo começa quando você vai dormir no dia anterior. Ali começa a sua entrada na sala dos mantras. A entrada propriamente dita é o coroamento de todo o seu esforço para chegar ali. Assim, é a parte final, é quando você está enfeitando o bolo. Bater o bolo, misturar os ingredientes com a fruta, com a farinha, com o açúcar, ali com todos os ingredientes e preparar, ir ao supermercado, comprar os ingredientes, tirar o tempo necessário, rever a receita. Todo esse processo faz parte do bolo. O enfeite é a parte final do bolo, né? Então, a nossa entrada na sala dos mantras tem essa conotação. Aí, tá, pessoal? É quando nós estamos enfeitando o bolo. O processo todo é anterior, né? Às vezes, tem o caso da maçã do professor Newton, né? E caiu a maçã e tal, e ele descobriu a fórmula da gravidade. O professor Einstein também estava andando de bicicleta e pronto, aí viu a fórmula da relatividade geral. Então, quando maçãs caem e as pessoas andam de bicicleta, elas descobrem fórmulas tão grandiosas, então por que a gente não vai observar os pomares com as maçãs caindo e observar as pessoas andando de bicicleta, ou a gente mesmo não anda de bicicleta, porque isso vai dar... Não é assim. Na verdade, essas pessoas, elas gastaram um grande recurso de neurônios pensando naqueles assuntos, pensaram muito tempo sobre aqueles temas, tentando encontrar uma explicação, uma solução para aquilo. Os downloads estavam sendo feitos durante o processo do esforço. Quando os downloads se completaram, foi apenas preciso um pequeno detalhe para que todo o mosaico do download ficasse visual, para que a tela, digamos, se apresentasse perante o jogador em si. E é isso mais ou menos que acontece com aqueles que descobrem fórmulas, né? Como é o caso da teoria da relatividade geral, da fórmula da gravidade. É isso, eles se esforçam muito antes. Então, as experiências místicas, as experiências mediúnicas, as experiências esotéricas ou transcendentais que nós podemos ter no contato com a sala dos mantras, não se deve especificamente à entrada propriamente dita na sala dos mantras. Ela se dá como consequência de um esforço completo até chegar àquele ponto. Aí sim, os downloads se completam e os processadores se atualizam e tudo fica muito mais rápido e aquele sentimento de melancolia crônica ao despertar pela manhã desaparece gradualmente. Tá? Então, isso é um programa que tem começo, meio e fim. Tá bom? Bom, então, feito todos os procedimentos, pranayamas, entoados mantras, aí vem a sala dos mantras, né? Eu já concluí aqui, são 8 horas, eu vou parar a minha fala. Eu acho que com esse vídeo aqui, eu completei o que ficou faltando, a arestazinha que fica faltando da análise, da explicação de ontem sobre o conceito da sala dos mantras, porque eu falei especificamente da sala. Hoje, eu então ampliei para o processo que é o conjunto de todas as ações até acontecer a entrada na sala dos mantras. Então, a gente já contextualizou tudo isso daí, e agora nós estamos na porta da Torre dos Mantras,
que é uma parte mais interna da sala dos mantras. E sobre isso daí é o que eu vou falar amanhã, tá? Hoje eu já cheguei no meu limite e eu vou, então, parar por aqui. Todos aqueles que, assim, precisarem, já estão liberados logo que termina, né? Mas quiser fazer perguntas, e estou à disposição. Queria fazer um comentário, Deva. Fique à vontade. Um comentário sobre uma palestra que eu vi esses dias, que fala sobre isso aí que você falou, acho interessante. Eu achei muito legal. E é bem parecido com isso que você falou. Que estava falando sobre o seguinte, né? Pessoas, por exemplo, espíritos como Jesus, que vieram, né? Aqui já com uma missão pré-definida, né? Eles eram espontâneos naquilo que eles faziam, né? Eles amavam por amar, né? Porque realmente aquilo ali já estava espontâneo dentro deles, né? Srila Prabhupada, você pensa em Chaitanya Mahaprabhu delirando, né? Desmaiado no chão com os membros dele, né? Chegando a retrair como uma tartaruga, porque era completamente espontâneo o que ele sentia, né? O amor que ele sentia. Mas se a gente não consegue ser espontâneo, que pelo menos a gente tenha disciplina, porque através da disciplina, de tanto a gente fazer, uma hora aquilo se torna espontâneo. Então, é a mesma coisa do acordar cedo. Se a gente tem a disciplina, todo dia, vai ter um dia que você vai falar, que bom que eu acordei hoje, vou ouvir o Deva falando, é tanta coisa legal que ele fala, e aí sim vai. Mas a disciplina é importante, né? É isso mesmo. Na verdade, o que se dá o processo que se dá é um processo de fisioterapia. Nós somos almas condicionadas, né? Nós somos almas condicionadas, nós estamos aprisionadas ao mundo material, não é à toa. Nós somos jogadores lentos, né? Nós somos jogadores daqueles que morrem na primeira fase. Começa a jogar, já cai, a pedra já cai em si, já esmaga. É esse tipo de jogador que nós somos, entendeu? E a prova disso é que, olha aí, né? Então, na metáfora, né, de um game, né? Então, para que esse sentimento, para que esse padrão interno se dê, a gente precisa exercitar mesmo, né? Como, justamente, né, como sendo um exercício mecânico, é como fisioterapia, né? A fisioterapia, você precisa repetir, né, movimentos lentamente, às vezes é desconfortável e tal, mas é necessário, porque depois, com o tempo, você adquire o movimento natural do braço e aí ocorre, então, todas as funções e você fica bem. No início, pode ser um pouco desconfortável mesmo, mas é necessário continuar insistindo, porque o resultado final, inclusive a mente, ela fica extremamente satisfeita sendo orientada. É como uma criança. A criança, ela fica bem, ela se sente bem quando tem um adulto que diz para ela, não, venha cá, fique aqui, não faça isso, é perigoso ali. Pode ir, tudo bem. A mente se sente segura, porque tem um adulto próximo, a criança se sente segura. Então, a criança até brinca com mais liberdade, com mais satisfação, porque tem um adulto que está ali com ela, não é? Então, a mente é da mesma forma. Se nós não controlamos a mente, ela fica instável, indisciplinada, arrogante, pretensiosa, fica assim, hiperativa e totalmente desagradável. É como uma criança mal educada. Então, conviver com uma criança mal educada é uma experiência muito desagradável. Ou uma adolescente ou um adulto mal educado são experiências desagradáveis. Então, isso se dá devido ao fato de que nós não controlamos a mente. E é necessário aprender. E tem que começar por algum ponto. De alguma forma, em algum momento, tem que começar. Isso é um processo de aprendizagem mesmo. É mecânico no início, mas é o modo da bondade, né? No modo da ignorância, é assim. Os sofrimentos são no início, no meio e no fim. Né? No modo da paixão, tem-se um pico de prazer, uma enorme quantidade de prazer no começo e no fim fica amargo, fica como um fel. No modo da bondade, é o contrário. Começa amargo e termina doce como mel. Então,
os exercícios que libertam o ser começam com uma experiência um pouco mesmo assim insistente. Remédios amargos são bons para os seres humanos, porque o fígado, que é o órgão que produz as sensações, gosta de coisas amargas, por exemplo. Alimentos amargos são bons para o fígado. E é o fígado que processa a nossa sensação de sabor, por exemplo, de experimentar o doce, de experimentar as coisas, é produzido, né, a partir daí. Se eu não me engano, né, corrijam-me se eu estiver errado, mas parece que sim. E ele anseia por coisas amargas, justamente porque, biologicamente falando, as coisas amargas tendem a terminar no final como néctar, e as coisas doces tendem a terminar no final como diabetes. Então, é isso, né? A gente tem que ter realmente esse feedback aí. Mas, bom, então, pessoal, é isso, né? Vamos parar por aqui, né? Já são 8 horas e 8 minutos. Amanhã nós vamos dar continuidade e aí sim eu vou falar especificamente sobre o conceito da sala da Torre dos Mantras, porque eu acho que a gente conversar sobre a Torre dos Mantras vai nos ajudar a nos harmonizarmos de uma maneira mais profunda, né, com esse momento místico, porque é um momento místico. E para isso, a gente conversar sobre o momento vai ser bom, tá? Nós já fizemos, né, como eu disse, algumas reuniões sobre o conceito das células dos mantras. As células estão regulamentadas, né, os membros que fazem parte, que são os voluntários das células, existe um procedimentozinho para poder receber os pacientes, tem uma forma de receber os pacientes, tem uma forma de apresentar os pacientes na sala dos mantras, tem uma maneira de proceder em relação aos membros da célula. Isso tudo tem a ver com segurança, porque nós estamos lidando com o karma das outras pessoas, e, portanto, nós temos que ter um sistema de segurança enquanto nós trabalhamos. Todos os trabalhadores que trabalham com áreas de riscos, em situações de risco, precisam de equipamentos de segurança. Policiais precisam de coletes à prova de bala, bombeiros precisam de roupas apropriadas, médicos precisam de luva e máscara, roupas apropriadas, e aqueles que trabalham com o karma dos demais precisa de sistema de segurança, porque senão você pode se contaminar com algo que não te pertence. E nosso objetivo não é isso, né? Nosso objetivo é cuidar dos pacientes e não nos prejudicarmos enquanto nós fazemos o trabalho. Por isso, não pode ser de uma maneira informal. Para tudo tem um protocolo. E esse assunto é um assunto muito sério. Eu não sei se vocês já repararam que os psicólogos são aqueles que mais ficam inadimplentes para o trabalho devido a dificuldades psicológicas. Isso é um dado da ONU, viu, pessoal? Também não estou falando assim esotericamente, não, tá? É só pesquisar lá nos dados da ONU, você vai ver. Médicos são os que mais se suicidam e psicólogos são os que mais ficam pirados. Ou seja, os médicos lidam com a morte constantemente. Aquilo produz um efeito colateral sobre a cabeça deles. E eles acabam cometendo suicídios. Imagina um jovem, uma pessoa estuda durante 6 anos e essa pessoa é muito valiosa para a sociedade, ela cuida da saúde das outras pessoas, mas eventualmente ela vai e simplesmente se suicida. É um desperdício prático para a sociedade, humano, e causa um estado de terror na sociedade, porque imagina, né, as pessoas que cuidam de nós estão nessa situação emocional, então como é a qualidade delas enquanto elas estão cuidando de nós? Então isso é apavorante. A ONU, preocupada com isso, está motivando as pessoas para buscarem aos sistemas alternativos de tratamentos, como, por exemplo, a yoga, a medicina Ayurveda, porque isso está desafogando e tranquilizando as pessoas da humanidade de um modo geral. O vegetarianismo está sendo divulgado, já existe um protocolo na ONU, que é um estudo para promover o vegetarianismo no mundo e tirar gradualmente o consumo de carne. Isso tudo está sendo feito, não é? E a humanidade está progredindo. Então, aqueles que lidam com situações de sofrimentos, eles acabam se misturando a essas configurações, esses resíduos, que dá efeitos colaterais. Não é muito comum astrólogos assim
com problemas mentais, né, esquizofrênicos. É muito comum psicólogos com problemas psicológicos, porque essas pessoas, cartomantes, videntes, essas pessoas, elas acabam lidando com o karma das outras pessoas. E sem o sistema de segurança, isso pode ser perigoso. Tá? Não é brincadeira, não. Então, como eu estou guiando o grupo, como eu estou treinando pessoas para lidar com o karma dos demais, eu tenho também a responsabilidade de orientá-los para que tenham os equipamentos apropriados para a segurança. Por isso que nós estamos regulamentando o trabalho das células, porque ao lidar com o karma dos demais, nós precisamos sair dessa operação renovados, purificados, fortalecidos e não afetados, tá? E para isso é necessário observar o protocolo de segurança. E o protocolo de segurança foi protocolado justamente na reunião que nós fizemos das células nessa semana, e o vídeo assim, eu vou providenciar para que o vídeo esteja disponível, se possível, ainda hoje para as células, para que amanhã possa ser feita, então, a apresentação da célula, que eu acredito que seja a célula Shanti, né? Célula Shanti, tipo relaxante, né? É o nome da célula que vai ser apresentada aí. Muito bem. Então, agora, finalmente, né, vamos dar a luz